A graça e paz, meus amados irmãos, minhas irmãs. Bom dia! Mais um dia se iniciando, mais um dia debaixo da presença do Senhor. Um dia maravilhoso. Hoje é sábado, dia 9 de março de 2024. Um dia em que o Senhor preparou para mim e para você, para nós recebermos a graça e a sua misericórdia, porque as misericórdias do Senhor são para sempre e as suas benignidades são para a eternidade. O Deus é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus que tudo pode na minha e na sua vida. É um Deus também de justiça, é um Deus em que não gosta de mentiras, é um Deus em que não gosta de falsidades. É um Deus que é ciumento sobre a minha e a sua vida. Sabia que Deus tem ciúme de você, amado? Você sabia que Deus tem um ciúme imenso da sua alma, da sua vida, de tudo que você faz? É por isso que Deus não deixa você errar. É por isso que Deus está sempre te direcionando em tudo que você vai fazer. Então, antes de você fazer qualquer coisa, ore primeiro a Deus. Fala com Deus. Pede para Ele o direcionamento. Pede para Ele a certeza que Ele venha fazer e você venha fazer o certo diante da presença dEle. Amados, nós vamos ler hoje no livro de Atos 23, capítulo 23, versículo 11. Atos, capítulo 23, do versículo 11. Mas antes, amados, se inscreva no canal, deixa seu like, ative o sininho, deixe o seu comentário e compartilhe. Não é muita coisa, amados. Você não vai perder tempo fazendo isso, você vai estar ajudando cada vez mais o canal, você vai estar ajudando cada vez mais a nós levarmos a palavra de Deus a outras pessoas que, assim como eu, como você, precisamos ser alimentados todo dia. Nós precisamos, amados irmãos, ter o entendimento que nós viemos a esse mundo como evangelistas, porque todos os discípulos do Senhor foram um evangelista. Jesus, ele foi um evangelista. Então nós temos que praticar e fazer, levar a palavra de Deus a toda criatura, a todos o que nós conhecemos e aqueles que também não conhecemos. Amados irmãos, no livro de Atos, capítulo 23, versículo 11, diz assim: Na noite seguinte, o Senhor pôs-se ao lado de Paulo e disse: Coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Amado, na caminhada da vida, sempre é preciso parar um pouco para se fortalecer e então continuar até o destino. Essa pausa muitas das vezes é intencional, você sabia disso? São situações que se levantam como barreiras para nos parar um pouco. Em momentos como um tratamento de saúde, mudança de emprego e em outras crises, pode ser o tempo oportuno para renovar a vida e recomeçar uma nova etapa de maneira diferente. Paulo estava vivendo um momento assim na sua vida. A perseguição contra seu ministério se tornou tão forte que ele foi preso e desta vez parecia que seria o fim para Paulo. Ele já tinha enfrentado o Sidério e sabia o que queriam fazer com ele. Nesse momento, ele estava sozinho em uma cela fria e escura de uma fortaleza. Talvez, amados, aquela fosse a sua última noite da sua vida. Aos olhos humanos, Paulo estava refém entre os interesses políticos romanos e judeus, mas soube se aproveitar disso, usando a sua cidadania romana, visto que os judeus já tinham decidido matá-lo. Na verdade, amados, Paulo ele sabia que a sua vida não estava nas mãos dos homens, e sim que a sua vida estava nas mãos de Deus. Ele estava preparado para morrer com Cristo se fosse preciso. Nesse momento em que Paulo pensava ser o fim, Jesus lhe apareceu novamente para fortalecê-lo. Certamente, amado, você já tenha passado por dias assim na sua vida. São momentos em que não sabemos
se teremos força para continuar ou não. O coração, amados irmãos, ele precisa, né, de esperança para viver. E você está precisando de força para continuar? Nós vamos começar a refletir nas palavras desse versículo e ver como Jesus nos fortalece, até mesmo quanto mais nós precisamos. Na noite seguinte, o Senhor põe-se ao seu lado. Eu estou lendo o versículo 11. No meio da noite, quando estava sozinho na escuridão úmida no calabouço, Paulo sente uma presença diferente com ele. O Senhor Jesus, a quem conheceu no caminho de Damasco, apareceu novamente a ele ali quando mais precisava de um companheiro. O interessante, amado, é que Jesus não ficou na sua frente ou acima dele, né, preferindo estar ao seu lado. Com esse gesto, Jesus estava mostrando para Paulo que estava junto com ele, ombro a ombro. Isso é próprio da pessoa de Jesus, amados, que deixou os céus para se tornar humano e morrer pelos pecadores. Jesus está contigo o tempo todo, mas quando você mais precisa, aí que ele se coloca ao seu lado, porque lá em Isaías 43:2 diz que quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, e nem chama arderá em ti. Nas horas difíceis, amados, ele está mais perto ainda para poder te ajudar. Ou você acha que você está sozinho? Jesus está ao seu lado nesse momento agora que eu falo com você. Jesus, ele fala com você o tempo todo. E lá no versículo 11, na parte B, diz: e disse, coragem. Amados, Paulo reconheceu aquela voz firme e suave. Talvez sentisse algo como um calor de hábito do Senhor falando ao seu ouvido: coragem. Que som maravilhoso que deve sair da boca do Senhor. Quando é gostoso a gente ouvir a voz de Deus falar conosco. E Deus diz mais uma vez: coragem. A voz de Jesus, que tem uma autoridade sobre todas as coisas. Nesse momento estava lhe dando uma ordem para ter coragem. O coração de Paulo deve ter se enchido naquele instante, né, como um balão de ar que estufa, né, com um sopro. A sua alma se recompôs. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8, verso 10. Aquela palavra, amados, de Jesus foi a força que Paulo precisava naquele momento. Uma só palavra de Jesus é o suficiente para reanimar a mim e a sua vida. Deus, com a sua palavra, ele criou todas as coisas. Por isso é que precisamos para ter forças, é de ouvir a voz do Senhor. Você já ouviu a voz do Senhor em seu coração? Em algum momento você já sentiu e ouviu a voz de Deus, a voz do Senhor falando com você e no seu coração? Se você não sentiu, amado, ora e peça para o Espírito Santo falar com você. O Pai está te esperando para poder fazer com que você ouça a voz dele. E Jesus, ele te garante continuar. Jesus garante a Paulo continuar em Roma, pois lá no versículo 11, no versículo C, diz: pois do modo, porque este testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças. Paulo estava em Jerusalém e tinha acabado de dar testemunho da sua conversão. Por isso que ele foi preso. Jesus, ele deu uma garantia para Paulo de que aquela não seria a última noite da sua vida. Ele continuaria pregando da mesma maneira que Jesus o ajudou quando começou o seu ministério, seria até o fim. O Senhor, ele apontou para Paulo o seu destino, o que seria de dar testemunho do Evangelho de Roma. Talvez, amados, nunca pensasse que chegaria tão longe. A promessa de Jesus, ela se cumpriu. Jesus livrou Paulo de uma cilada dos judeus.
e ele foi protegido por 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros. Em sua caminhada até Roma, testemunhou para o governador Félix e a sua esposa Drusa, para o governador Festo e para o rei Acriba e a rainha Berenice. Na viagem, amados, ele sobreviveu a um naufrágio e finalmente chegou a Roma, onde teve oportunidade de pregar. E teve uma vida normal. Por 2 anos permaneceu Paulo na própria casa, aquele lugar onde recebia todos o que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum. Ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amados, Jesus tem um plano de paz para você. Se você viver o propósito dele na sua vida, ele te garante a vitória. Assim como mostrou para Paulo que ele teria, também ele pode revelar a você onde é que você alcance pela fé. Onde quer que você alcance pela fé, e pode te levar muito além do que você imagina, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o poder que opera em nós. Amados, você sabe, né, o propósito de Deus para a sua vida. Eu espero que você saiba o que Deus tem para a sua vida, porque na verdade você sabe o que Deus tem para a sua vida. Vivendo o propósito de Deus, Jesus ele te garante a vitória. Jesus te ajuda a continuar. Porque quando você acha que a caminhada está difícil e estiver desanimado, lembre-se que Jesus está ao seu lado. E ele fala ao teu coração, te dando coragem e te garante a vitória, mostrando o propósito que tem para a sua vida. Então, meus amados, não desanime de maneira alguma. Jesus está contigo e te ajudará até o fim. Você vai cumprir tudo aquilo. Jesus vai cumprir na sua vida tudo aquilo que ele te prometeu. E você sabe das promessas de Jesus na sua vida. Você sabe o que Jesus tem feito, o que Jesus tem falado, e por isso que você está passando o que você está passando. Porque as coisas de Deus, elas não vêm fácil. Nada que vem da obra de Deus, ela não vem fácil. Paulo passou por muitas lutas, amados. Eu mencionei muitas lutas que Paulo passou. Paulo ele foi perseguido, caluniado, difamado. Você na sua vida, você tem sido perseguido, caluniado, difamado. Pessoas têm te perseguido, pessoas têm falado de você, pessoas têm falado que você não vai conseguir, mas você tem uma promessa de Deus na sua vida. É hora de você se colocar na posição e ter coragem para cumprir tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus está esperando você se colocar de pé e você avançar na coragem que Ele já te abençoou. Que Deus te abençoe, amados. Amanhã nós voltaremos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.